Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura do esquema elétrico daquele televisor de tubo Toshiba chassi SL11 que nós começamos há uns vídeos atrás, que é uma forma de ensinar para vocês algumas técnicas de leitura de esquema. Então, no vídeo de hoje, nós vamos continuar falando sobre a fonte da TV. No vídeo anterior eu falei que a fonte você acha através do cabo de força, de um transformador grande, que é o chopper. Não é o flyback? Não, o flyback é aquele que tem os diodos e os potenciômetros dentro, o chopper. E na fonte chaveada nós temos, o chopper vai ligado num transistor ou circuito integrado que faz o chaveamento do primário dele. No caso aqui, esse televisor Toshiba utiliza um circuito integrado STRW6554. Dentro dele tem um MOSFET chaveador, ligado entre os pinos 1 e 3, e um oscilador de PWM, um oscilador que gera uma onda quadrada, que vai fazer o MOSFET ligar e desligar, chavear, ligar e desligar o primário do chopper e assim obter as tensões nos secundários dele para alimentar a TV. Essa fonte fornece basicamente duas tensões. Uma tensão de 125 volts para alimentar o coletor do transistor de saída horizontal, que eu falei para vocês que o principal objetivo da fonte, primeiramente, é alimentar o horizontal da TV. E o horizontal funcionando, o flyback produz tensões que podem ser utilizadas para alimentar as outras partes da TV. No caso aqui, duas tensões, uma de 125 volts para o coletor de saída horizontal e uma outra de 19 volts para alimentar outras partes da TV. Inclusive, essa tensão de 19 volts passa por esse reguladorzinho e é transformada numa outra em torno de 8 volts, chamada HVCC. Esse HVCC é a tensão que vai alimentar o circuito horizontal que está dentro do CIOC. Dentro do CIOC nós temos vários circuitos, entre eles o circuito horizontal, que tem um pino alimentado por uma tensão chamada HVCC. Tá, pessoal? Muito bem. Neste vídeo aqui especificamente, eu vou explicar para vocês como é que o televisor, como é que essa fonte faz para estabilizar as tensões de saída nesses dois valores aqui, ó. Porque vocês sabem que as saídas de uma fonte chaveada, a tensão pode variar de acordo com vários fatores. Por exemplo, a tensão da rede elétrica, se ela fica um pouco mais alta, um pouco mais baixa, o consumo do televisor. Por exemplo, quando você altera o brilho, contraste, cor, troca de canal, muda a cena está mais clara, muda para mais escura e vice-versa. Tudo isso altera o consumo do televisor. Ou seja, o televisor passa a consumir mais corrente ou menos corrente de acordo com esses parâmetros. Só que, independente disso, as fontes têm que permanecer nesses valores aqui, ó, não podem sair desses valores. Por quê? Porque imagine o seguinte, se a cena muda de uma parte mais clara para uma parte mais escura, ora, a televisão consome menos. Se a televisão consome menos quando a cena é mais escura, a tendência é a tensão da fonte subir. O consumo menor, a fonte sobe. E aí o televisor pode aumentar o quadro, pode expandir o quadro, expandir a tela, tanto no sentido horizontal quanto vertical. E o contrário, quando a cena é escura, passa para a cena clara, o televisor consome mais. Se o televisor consome mais, ele diminui a tensão da fonte. Diminuindo a fonte, diminui a largura e a altura do quadro. Ou seja, as tensões que saem da fonte devem permanecer nos valores corretos. Não podem alterar independente da rede, independente do consumo da televisão. Então vamos ver como é que isso é feito. Basicamente, são três componentes usados para essa finalidade, para manter as tensões da saída da fonte constantes. O próprio CI gerador de PWM e chaveador, esse fotoacoplador, que é um circuito integrado pequenininho formado por um LED e um fototransistor interno, e esse circuito integrado é um TL431. Esse circuito integrado, dentro dele tem transistor, diodo Zener e alguns resistores. Ele é usado com uma função chamada amplificadora de erro. Amplificadora de erro por quê? Porque ele monitora a saída de uma das fontes e através dessa saída ele consegue informar ao CI oscilador de PWM como é que está a fonte. Eu poderia dizer para vocês que esse CI TL431 é como o dedo duro da fonte.
ele vai contar para o CI da fonte como é que está a saída, se está boa, se está ruim, se está baixa, se está alta. E aí vai caber ao CI, oscilador de PWM chaveador, corrigir isso. Tá, pessoal? Muito bem. Aqui nós temos o funcionamento correto com as tensões corretas, né? Enquanto as tensões estão corretas, aqui ó, a saída de 19 volts vai alimentar o LED do fotoacoplador e o TL431, que é nesse caso aqui é o pino 1, o pino 2 dele vai ao terra. A tensão de 125 volts, que vai para o circuito horizontal, uma amostra dela passa por um divisor de tensão aqui e vai manter o pino 3 do TL431 com 2 volts e meio. Aqui a tensão vai ficar sempre em 2 volts e meio. E essa tensão aqui, obtida por esse secundário do chopper, que é a mesma tensão que vai manter o CI alimentado, também vai alimentar via transistor do fotoacoplador o pino 6 do oscilador de PWM, que é o pino chamado feedback, que seria uma amostra da tensão de saída. Então o que acontece? Esse CI aqui, o TL431, monitora a saída e através do fotoacoplador ele informa ao pino 6, o feedback, como é que está a saída. Por que tem necessidade do fotoacoplador? Como eu já expliquei em uma outra aula do canal, normalmente os equipamentos eletrônicos, a maioria deles tem 2 terras. Tem um terra que é o terra da fonte, ou seja, do primário do transformador chopper, e tem um terra que é do secundário, ou seja, os terras são isolados um do outro. Desse lado aqui o terra é 1, negativo, por exemplo, do maior capacitor, e do lado de cá o terra é outro, por exemplo, umas trilhas largas, o seletor varicap, ou seja, tem várias formas de você achar o terra desse lado. Então o fotoacoplador mantém o isolamento entre os terras, porque ele transfere a tensão do LED para o transistor por luz, de forma ótica, por isso que se chama acoplador ótico, e mantém o isolamento entre os terras, tá, pessoal? Muito bem. Então agora vamos ver como é que funciona. Em condições normais, aqui você tem a onda quadrada que é aplicada aqui no primário do chopper. Essa onda quadrada é o chaveamento do MOSFET que está dentro do CI. Então, como eu falei para vocês, quando a onda quadrada chega nesse ponto aqui, ó, o transistor MOSFET está conduzindo e o chopper armazena energia, tá, pessoal? Quando o transistor MOSFET corta aqui embaixo, a energia armazenada em forma de campo magnético pelo primário é transferida para os secundários, é transferido um pulso de tensão. Então o transistor conduz, armazena energia. O transistor corta, a energia é transferida para os secundários. Dependendo do tempo que o transistor está conduzindo ou cortado, vai ser transferida mais ou menos energia para os secundários. Basicamente quando o transistor fica mais tempo conduzindo, o transformador armazena mais energia. Quando corta, ele transfere mais tensão para os secundários. Se o transistor permanece conduzindo por pouco tempo, o chopper, o primário, armazena menos energia e transfere uma tensão menor para os secundários. Basicamente é isso, tá? Aqui eu tenho as tensões normais de funcionamento, tá, pessoal? Aqui a tensão é monitorada, 2,5 volts aqui nesse pino. Vai circular uma corrente aqui pelo LED do fotoacoplador, né? E também por dentro do TL431, vai passar a mesma corrente pelos dois. E aí vai polarizar a base do fototransistor e o fototransistor vai enviar uma tensão no pino feedback. E aí o pino feedback vai ficar informado o tempo todo de como estão as tensões nas saídas da fonte. Agora vamos supor o seguinte, vamos supor que o dono da televisão aumentou o brilho, o contraste ou a cor, ou mesmo a cena ficou clara. Quando isso acontece, a tendência, como o consumo da televisão aumentou, as tensões da fonte, a tendência é diminuir. Por exemplo, vamos supor que essa aqui diminui para 17 volts. E essa aqui diminui para 115. Pode acontecer isso? Não, mas isso aqui acontece momentaneamente. Ah, então quer dizer que se diminuiu a tensão aqui, ó, diminuiu a tensão aqui. Lembra que esse daqui é uma amostra da tensão que era 125, agora é 115. Então isso aqui diminuiu a tensão. Vamos fazer aqui, ó, uma linha mais fina, ó. Tá vendo?
Eu vou acertar aqui. Olha lá. Diminuiu a tensão aqui nesse ponto. Só que detalhe, aqui sempre vai ter 2,5 volts, independente se a tensão aqui aumenta ou diminui. Só que detalhe importante, como a tensão aqui diminuiu a tensão, aqui precisa manter os 2,5. Como precisa se manter os 2,5 volts, consequentemente, o TL431 reduz a corrente interna para manter os 2,5 aqui. Então, se ele reduz a corrente interna, vamos lá. Reduzindo a corrente, vai diminuir o diâmetro da linha. Aqui, ó. Diminuiu a corrente, tá vendo? Ó? Diminuiu a corrente, o LED fica mais fraco, vai passar menos corrente por esse lado aqui, ó. Também, vamos lá, vamos diminuir a corrente aqui. Olha lá, diminuiu a corrente. Diminui a corrente, diminui a tensão no pino feedback. Diminuindo a tensão no pino feedback, o oscilador de PWM faz isso aqui com o pulso. Olha o pulso aqui, ó. Ele faz isso aqui com o pulso, ó. Olha lá. Olha que interessante, tá vendo? Ó? Puxar isso aqui pra cá. Olha que interessante, olha como é que ficou o pulso, ó. Agora ele vai obrigar o transistor MOSFET a ficar conduzindo mais tempo. Olha quanto tempo que fica conduzindo o transistor, ó, tá vendo? Ele fica conduzindo todo esse tempo. Daí quando ele cortar, ele conduzindo mais tempo, ele vai armazenar mais energia aqui no primário do chopper. Quando ele cortar, ele vai produzir uma tensão mais alta aqui nos secundários, tá vendo? Ó? Aí essa tensão de 17 automaticamente volta para 19. E essa de 115 automaticamente volta para 125. Tá, pessoal? Feito isso, lembra que tinha diminuído a tensão aqui na linha que é a mesma tensão da linha de 125? Agora aumenta de novo, ó. Agora vai voltar para o valor que estava antes. Aqui, ó. Olha lá, voltou. Como aqui tem que ser 2,5, como aqui aumentou, aqui para se manter em 2,5, a corrente através dele aumenta. Olha lá. Vou aumentar a corrente por ele. Olha lá, aumentou a corrente de novo. Aumenta a corrente por aqui também. Olha lá. 1,5. Aqui, ó. Aumentou a corrente, aumentou a tensão. E aí o circuito volta a onda quadrada para o que estava antes, ó. Olha lá. Tava assim, né? Ups. É mais ou menos assim que tava. Olha lá, voltou para o que estava antes. Ou seja, agora não há mais necessidade do MOSFET ficar tanto tempo conduzindo. Ele pode voltar a conduzir e cortar no tempo que estava antes, porque as tensões estabilizaram de novo, tá vendo? Olha que interessante. Agora vamos supor que diminuiu o brilho, o contraste, cor da televisão, diminuiu o consumo. A tensão aqui aumenta para 22 volts. E aqui aumenta para 130 volts. Tá, pessoal? Olha só, aumentou a tensão aqui, ó. Se aumentou a tensão aqui, a tensão dessa linha toda vai aumentar, ó. Olha lá, vai subir a tensão. Olha lá, a linha ficou mais grossa, tá vendo, ó? Aqui tem que manter 2,5. Para manter os 2,5 aqui, o TL431 aumenta a corrente por dentro dele, consequentemente a corrente no fotoacoplador. Vai aumentar isso aqui, ó. Olha lá, aumentou a corrente aqui dentro, tá vendo? Para manter os 2,5 ele teve que aumentar a corrente e acender o fotoacoplador com muito mais força, tá vendo? Agora vai circular, como o LED acendeu com mais força, vai polarizar com mais intensidade aqui a base do fototransistor. E a corrente aqui vai aumentar também, ó. Olha lá. Olha como aumentou a corrente e consequentemente aumentou a tensão aqui no feedback. E aí o circuito integrado, ele sabe que a tensão de saída da fonte aumentou, porque o feedback dele aumentou. Aí o que ele faz? Ele faz isso aqui com onda quadrada, ó. Olha lá. Olha lá como é que fica. Olha, agora o MOSFET vai conduzir pouco tempo, ó, tá vendo? Ó? Vai ficar cortado mais tempo. Como ele conduz pouco tempo, o primário do chopper agora vai produzir, vai armazenar menos energia. E na hora que soltar a tensão, no tempo que ele está cortado,
Na hora que solta a tensão, as tensões voltam para os valores que estavam antes. 19 e 125 volts. Tá vendo, pessoal? Aí diminuiu a tensão, ó, a linha vai ficar mais fina de novo. Olha lá. Vai voltar para o que estava antes. Olha lá. Aqui se mantém 2,5 volts, consequentemente, para manter os 2,5 volts, aumenta a corrente dentro do TL4. Diminui a corrente agora, né? Não aumenta, diminui. Diminui. Olha lá. Tá vendo, ó? Aí o LED fica mais fraco, passa menos corrente por aqui, volta pra cá. Aqui, ó. Ah, tá vendo? Agora o pino do feedback diminuiu. Diminuiu, olha o que o CI faz com o sinal quadrado, ó. Olha lá. Volta ao que estava antes. Ups. Aqui, ó. É mais ou menos, né? Então, ó, agora voltou a conduzir e cortar no tempo que estava antes, já que as tensões voltaram ao normal, a onda quadrada voltou ao normal também. Então percebam que esses 3 itens aqui, esses 3 componentes, eles vão ajustando essa tensão o tempo todo para manter nesses valores aqui. Como que faz isso? Controlando a largura do PWM, da onda quadrada. Beleza, pessoal? Então é assim que os televisores com fonte chaveada normalmente controlam sua tensão. Então, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.